É isso aí, Babi. Agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa saúde bucal. Já se encontra aqui do meu lado a doutora Magda Feres, doutora em Biologia Oral pela Universidade Harvard. Chique, hein? Boa tarde, doutora. Tudo bom, Renato? Tudo bem, é um prazer te receber aqui no nosso programa. Agradeço pelo convite. E é bem interessante que nós vamos conversar aqui, porque é algo que é englobado na vida de todo ser humano, que é o tal da gengivite e da periodontite, né? Não é verdade, doutora? Exatamente. É o cuidado com a saúde bucal, né? Saúde bucal. Então, a gengivite e a periodontite são inflamações na gengiva, né? Que pode ser uma inflamação marginal ou uma inflamação profunda que pode levar até a perda dos dentes. E pode também ter consequências na saúde geral do indivíduo. Não é uma infecção que fica restrita à cavidade oral, à boca. Entendi. E como que é o programa, doutora, que você coordena lá na universidade em Guarulhos? Em Guarulhos. Bem, nós temos um programa de mestrado e doutorado na Universidade de Guarulhos, com áreas de concentração exatamente no tratamento das gengivites, das periodontites e na área de implantes dentais. A gente cuida também, coloca implantes dentais e cuida das infecções ao redor dos implantes dentais. Então, é um programa de pesquisa muito importante, porque ele é um programa hoje, um dos poucos programas de excelência nessa área de periodontia e implantes dentais no Brasil. É o único programa de excelência numa universidade particular. E lá a gente tem um centro de pesquisa de tratamento de pacientes com doenças periodontais, gengivais e periodontais. E quando os pacientes eles se qualificam para um dos nossos estudos em andamento, eles recebem tratamento totalmente gratuito. Então a gente oferece esse serviço, é super interessante. É um centro de pesquisa reconhecido mundialmente. Uau. A gente faz avaliação clínica, tratamento dos pacientes e também avaliação das bactérias que colonizam a boca, dos fatores de imunidade dos pacientes. Então é um programa muito interessante. A gente pode oferecer esse serviço para a população. Ah, que legal, doutora. E oferecendo esse serviço para toda a população, no caso, as pessoas que estão nos assistindo, que são daqui de São Paulo, já tem que correr contra o tempo, né, doutora? Porque a gente não pode deixar isso ficar passando, porque muitas pessoas, elas esperam ver o pior para poder se cuidar. E vocês se esqueceram que a nossa comissão de frente é o quê? Os dentes. Você tem os dentes limpos. Ai, obrigado. Mas isso que você falou é um ponto muito importante. Por quê? As infecções, quando a gente pensa assim em infecção nas gengivas, elas podem ser simples, infecções simples que você reverte com um tratamento simples, ou muito avançadas que você chega a perder o dente. Uau. Qual que é o problema? É difícil, às vezes, você identificar se você tem ou não a infecção avançada. Então, por exemplo, quais são os sinais de uma inflamação na boca? Você pode notar sangramento, mau hálito, e nos estágios mais... Quando você fala, doutora, desculpa te cortar, quando você fala de sangramento, você fala o sangramento constante na gengiva da pessoa ou uma vez ou outra na hora que a pessoa está fazendo a sua escovação? Pode ser os dois. Pode ser os dois? Se for uma inflamação muito aguda na gengiva, às vezes pode acontecer na grávida, adolescente por alteração hormonal, você pode sentir até sangramento espontâneo. Você está conversando e de repente sangra. Mas o detalhe é o seguinte, Renato, algumas vezes você vai sentir os sintomas, como sangramento, mau hálito, como eu falei, e nos estágios avançados, dentes amolecidos, mas muitas vezes é uma doença silenciosa. Entendeu? Que o paciente, que a gente não percebe. Não percebe, não sente. Não percebe, não sente. Então é muito importante que as pessoas façam a avaliação. Em fazendo uma avaliação, se for uma infecção marginal simples de ser tratada, você vai passar por um tratamento de profilaxia, limpeza dos dentes e vai reverter facilmente. Se for um problema mais grave, vai envolver muitas vezes o uso de antibióticos sistêmicos, antissépticos, mas só o periodontista muitas vezes diagnostica. O que acontece é que eventualmente nem o dentista clínico diagnostica o problema. Uau. Então, é uma questão grave, porque às vezes você sente um sangramento, você está escovando, você sente um sangramento e
aquele sangramento não necessariamente ele está correlacionado com uma doença avançada, pode ser só uma gengivite. E por outro lado, você tem pacientes que não sentem nada, porque já passaram daquela fase da inflamação marginal e ele já está tendo reabsorção do osso, já pode estar tendo reabsorção de todo o aparato que segura o dente, sabe, na boca, e já pode estar em estágios muito avançados sem o paciente saber. A gente recebe muito caso, assim, na faculdade, às vezes pacientes com aparelho ortodôntico. Até mesmo com aparelho? Com um problema avançadíssimo periodontal, isso é muito grave, porque se você colocar uma força de mexer os dentes num paciente que está com infecção, você pode perder um dente em semanas. Caramba, doutora, que coisa séria que muitas pessoas têm que começar a se despertar e se atentar mediante isso. E você falou a respeito do sangramento, eu fiquei em mente agora aqui pensando também sobre, quando você fala de mau hálito. O mau hálito, todos nós, isso é normal, quando a gente acordar, a gente ter. Sim. Mas quando você fala de mau hálito, em que sentido? Durante o dia, independente da pessoa ter feito uma escovação, por exemplo, nós acordamos, a gente acorda com mau hálito, vamos lá lavar a boca e fazer a escovação. Beleza, e depois vamos tomar o café e escova novamente para evitar fazeres, escola, faculdade. O mau hálito, como você fala, é durante o dia, depois de alguma alimentação, um tempo de alimentação, como é que é? Explica um pouquinho pra gente. Sim, é boa essa pergunta. É assim, realmente, quando a gente acorda, a gente tem aquela sensação, né, de mais mau hálito. Por quê? As bactérias, a boca sempre tem bactéria. É que quando você desenvolve para um problema periodontal, como a gente estava falando, vai aumentar as bactérias mais agressivas. E essas bactérias mais agressivas, elas dão mais mau hálito, porque elas produzem substâncias que causam mais mau hálito. Então, se a sua gengiva está saudável, está sem sangramento saudável, você pode sentir um leve mau hálito de manhã, porque você diminui o fluxo salivar à noite, você lava menos, né, à noite, porque você não está produzindo tanta saliva, então pode dar aquela sensação de que você tem mais mau hálito, porque teve ali uma propagação bacteriana sem uma lavagem grande. Mas isso é normal, você vai escovar o dente, vai remover a placa bacteriana e vai ficar tudo bem. O mau hálito que eu digo é assim, quando você tem realmente a infecção periodontal, essa que já está profunda, reabsorvendo seu osso, não adianta você escovar, porque a sua escova nem atinge, a bactéria, ela fica, essas bactérias, a reabsorção óssea fica entre a gengiva e o dente. Então, a escovação não adianta nada nesse caso. Agora, para o mau hálito assim, do dia a dia, você sentir um hálito melhor, você pode escovar a língua, escovar bem seus dentes, passar o fio dental, isso vai melhorar, se você estiver com essas gengivas saudáveis. Agora, se você já está com a doença periodontal, com a periodontite, então aí você realmente precisa de um tratamento no periodontista. Sério, assim, tratamento firme, forte para reverter aquela microbiota da boca, as bactérias, para uma microbiota boa, vamos dizer assim, compatível com a gente, que vive em paz com o hospedeiro sem causar o problema. Então, rapaz, eu tô aqui chocado. Você sabe outro problema que eu ia falar? Nem com a escovação dá jeito, doutora. A periodontite, ela não é reversível, assim, você não consegue regenerar o osso que perdeu, mas você consegue parar o processo de reabsorção e ficar estável, saudável. Por isso que quanto mais cedo a pessoa conseguir diagnosticar a periodontite, mais fácil vai ser o tratamento. E isso é o que a gente está oferecendo agora, né, que eu gostaria de comunicar, né, para os ouvintes do programa, é que nesse momento a gente tem muitos estudos financiados, né? A gente tem estudos financiados pelo governo de São Paulo, pelo governo federal e também pelo governo dos Estados Unidos, por empresas. E a gente está com 400 vagas abertas para pacientes com gengivite ou com periodontite, para receber tratamento. Assim, ninguém fica sem tratamento, sabe? Todo mundo recebe algum tipo de tratamento. Então, a gente não testa nenhum produto novo, nada disso. São só protocolos de tratamento. E quem se qualifica para um dos nossos estudos em andamento recebe o tratamento totalmente gratuito. Isso é um benefício enorme, porque normalmente os hospitais públicos eles não têm serviço de periodontia. Alguns sim, outros não. Então, é um tratamento caro, né, para ser feito em consultórios privados. E na universidade a gente tem essa condição, porque a gente já tem o financiamento pelos estudos que a gente faz. Então a gente está com 400 vagas abertas nas próximas semanas, nas próximas 3 semanas.
E, então, né, assim, se a pessoa sentir que tem algum sintoma, ou mesmo as que acharem que não tem nenhum sintoma, podem procurar, porque a gente faz a avaliação, a gente faz o tratamento e ainda faz a avaliação das bactérias da boca. Então, é muito legal. E a periodontite em si, doutora, ela pode piorar outras doenças no nosso organismo? Pode também, essa é uma outra questão. A periodontite, a infecção periodontal já mais avançada, ela pode ter uma inter-relação com outras doenças sistêmicas. Então, tem algumas que já estão bem definidas, como a diabetes, por exemplo. Diabetes está em alta, né? A diabetes, a doença periodontal é a 6ª complicação da diabetes, mais importante da diabetes. E quando o paciente é diabético e ele trata a doença periodontal, ele melhora a diabetes, os níveis de glicose no sangue. Então, isso já está bem definido. A gente trabalha também junto com os médicos nesse sentido. A gente também, entre essas vagas que eu te falei, tem um estudo específico para diabéticos. Então, pacientes diabéticos que queiram fazer essa avaliação e saber se tem a doença periodontal também podem nos procurar. E para o paciente diabético é especialmente importante porque funciona, quando você trata a periodontite, quase funciona como um remédio, sabe? Um medicamento sistêmico, porque realmente melhora essa glicose, né, circulante no sangue. Então, a diabetes é uma, e outra, doenças cardiovasculares também tem uma interação, e com nascimento de bebês de baixo peso. Parto prematuro e nascimento de bebês de baixo peso. E qual a idade que viria a gengivite na vida de uma pessoa? Começaria com qual idade, mais ou menos, doutora? A gengivite, que é essa inflamação mais marginal, ela pode acontecer em qualquer idade. Tem até alguns dados dizendo que 90% da população vai ter alguma inflamação na gengiva. É a estatística. Ao longo da vida. Então, essa inflamação marginal, superficial, vamos dizer assim, que qualquer um de nós, se deixar de escovar o dente ou passar o fio dental, pode desenvolver essa inflamação marginal. Ela é reversível. Então, qualquer um pode ter em qualquer idade, né? A periodontite, a que vai reabsorver o osso, essa mais grave, ela é mais comum no adulto. Mais comum no adulto. Ela é mais comum no adulto, ela tem uma associação com a idade, quanto mais avançada a idade, maior chance dela acontecer. No adulto, a periodontite é com quantos anos, mais ou menos? Então, ela fica mais comum a partir, vamos dizer, dos 40 anos. Dos 40. É dos 40 anos. Mas, existe um tipo de doença periodontal muito agressiva, que ela acontece no jovem. Então, tem um tipo específico que chama, que atinge certos dentes da dentição mista, que atinge jovens a partir de 15 anos. Ela está muito relacionada com uma bactéria específica. Ela é muito rara, mas acontece. E o problema aí é que às vezes eles recebem aparelho ortodôntico e tem a doença. Essa é rara, tá? Mas a gente aconselha que os jovens também procurem para ver se tem ou não o problema. Depois, no adulto jovem, ali a partir de 20 anos até os 40, né, vamos dizer 20 e poucos até os 40, ela não é tão rara, tá? Ela já é um pouco mais frequente e é uma forma muito agressiva, assim, mais rápida, evolui rapidamente. E no adulto, depois dos 40 anos, ela pode ser menos agressiva, mas é mais prevalente. Então, todo cuidado acreditado, todo cuidado é pouco. Sim. E desde cedo? Desde cedo, e a gente não sabe exatamente por que a doença começa. Porque as bactérias, elas já estão na boca, né? São bactérias que só vivem na boca. Então, a gente não sabe por que, de repente, começa a desencadear a doença. E quando ela começa, não para, entendeu? Vai perdendo osso ao redor de vários dentes. Então, o que a gente aconselha é o máximo de prevenção possível. Com o fio dental, com a escovação e essa visita ao dentista. E ao periodontista, principalmente. E algo também muito pertinente que eu quero te fazer essa pergunta, doutora, porque as pessoas, às vezes até alguns saibam que tem que ter esse cuidado que eu vou falar agora, e outros falam, não, mas eu não gosto, fazer a escovação da língua.
Ah, é? Muitas pessoas não fazem. Eu faço. Toda vez que eu vou fazer minha escovação, após cada alimentação, quando acordo, quando eu faço uma alimentação, após a alimentação, depois do almoço, sim, após a alimentação da janta e antes de dormir, toda a minha escovação eu faço ela geral, na boca, entendeu? Nas laterais e também na língua. E muitas pessoas não fazem, né, doutora? Não, e você levantou um ponto super importante, porque, como eu disse, o principal, a maior quantidade dessas bactérias estão entre a gengiva e o osso. Só que, na verdade, elas conseguem sobreviver em toda a boca. Então, a língua é um depósito dessas bactérias muito importante e principalmente relacionado com a halitose, que é o mau hálito. Então, assim, escovar a língua todo dia é fundamental. E se você também puder fazer uma higiene nos tecidos moles, na mucosa da bochecha, também é importante. Mas, assim, pelo menos... da bochecha eu não faço. É mais difícil, que não tem como escovar, né? Mas pelo menos um bochecho forte. Na lateral que você fala, doutora? Perto, assim, dos dentes. Mas a bochecha, vamos dizer, é mais secundário. O mais importante são os dentes e uma coisa. A escovação, ela só limpa as superfícies do dente. Para você limpar entre os dentes, e o pessoal fala muito assim, eu não comi nada, não vou limpar entre os dentes. Não é para remover comida. É também, né? Porque ninguém quer ficar com a carninha do churrasco. Mas, assim, nem com amendoim. A couve. Da feijoada. É também, mas mesmo que você não coma nada, tá? Você tem que passar o fio dental, escovar, porque você está removendo sem comer nada. Bactéria. Isso é um erro. Tem uma outra coisa que eu lembrei, que é o seguinte. As pessoas às vezes passam fio e sangra. Por que sangra? Por que sangra? Porque está inflamado. Porque a gengiva saudável, ela não sangra. E aí o pessoal passa o fio dental, vê que sangra e para de passar, porque acha que machucou. Mas quando você fala que sangra, é pelo fato da pessoa não fazer o uso dela? Por exemplo, se você parar de escovar, todo mundo parar, pega um grupo de pessoas, para de escovar e para de passar o fio dental, em 1 semana, 2 semanas, todo mundo vai ter sangramento gengival, porque cresce bactéria. É que reverte, se você escovar e limpar, reverte, se não evoluir para doença mais grave. Então, isso é um problema sério, que a pessoa passa o fio dental, está inflamado, porque não passou 2 semanas, aí vai passar, está sangrando. Aí ela fala, não vou passar mais porque está machucado, mas não é. Aí você tem que passar todo dia que vai parar de sangrar, se for um problema superficial, entendeu? Mas então, isso é um ponto importante, você tem que escovar a língua, igual você falou, escovar os dentes, passar o fio dental ou a escovinha interdental, não sei se você já viu. Umas escovinhas bem pequenininhas, você compra na farmácia e você pode passar, às vezes é mais fácil do que passar o fio dental. Então, esses cuidados que a gente mesmo faz, é a principal ferramenta para prevenir a doença periodontal. Entendi. Ó, a nossa doutora Magda hoje está dando todas essas dicas para o pessoal de casa que estão nos assistindo, principalmente vocês aqui de São Paulo, e ela já falou no começo do programa que tem 400 vagas lá na universidade, vocês que precisam se cuidar, sabem que a nossa comissão de frente é o quê? Os dentes. E quanto mais cedo, né, isso, doutora, melhor. E é aquele ditado que nós estávamos falando aqui, até com o doutor Sandro, o psicólogo, um bloco antes do seu. Nós temos que precaver concernente a doenças agora. Sim. E não ficar esperando chegar a enfermidade no corpo para poder se cuidar. Isso é independente da idade, né, doutora? Exatamente. Acho que a regra geral de saúde, né, é muito baseado na prevenção e na gente olhar o paciente globalmente, como um todo, como eu estou falando, não é só a infecção na boca. Essa infecção que está na boca, essa bactéria pode cair no sistema circulatório, pode causar uma inflamação no corpo, interagir com outras doenças sistêmicas. Então é um cuidado geral que a gente tem que ter e às vezes eu sei que passa, né? Eu estava ouvindo, ele estava falando sobre câncer, eu acho, né? Sim, ele estava falando sobre câncer de mama. Que nós estamos no Outubro Rosa. Exatamente. E nós estamos abordando sobre o câncer de mama na psicologia. Assim, o câncer de mama e o câncer no geral, e o câncer de boca também. A prevenção é o... Eu ia te fazer essa pergunta agora, doutora, sobre isso. E tem alguns estudos mostrando a interação de algumas bactérias associadas à periodontite que podem piorar o câncer de boca. Olha, e pode trazer
O câncer de boca, como é que é? É muito difícil se você fazer uma relação de causa, né, causal, sim. mas pelo menos que tem alguma associação, pode piorar e você reduzindo, pode melhorar o tratamento. E tem alguns estudos, não está totalmente estabelecido ainda a evidência, mas tem alguns estudos. E é o que você falou, né, o que ele estava falando também. A prevenção é fundamental. Qualquer doença, no geral, no organismo, nós que somos da área de saúde, a gente sempre fala isso. Se você pega no iniciozinho, ou se você previne, ou se você pega nos estágios iniciais da doença, o tratamento é muito mais simples, né? Infelizmente, assim, a maioria dos casos que a gente pega no consultório, lá na universidade, são pessoas com casos muito avançados. Então, o tratamento é mais difícil, mas ainda assim dá para tratar. Muitas vezes as pessoas vão no dentista e o dentista, às vezes, por não ser um periodontista, não tem formação global, fala que tem que extrair todos os dentes. E isso não é, assim, na maioria das vezes, não é verdade. A gente consegue salvar muitos dentes. Tem que ir num especialista. Tem que ir no especialista. Dentista que é especialista para isso. Exatamente. E aí, Renato, eu não sei se acabou passando, mas eu tenho os contatos para o pessoal procurar. Sim, você vai passar para a gente daqui a pouquinho todas as informações a respeito disso. Doutora, deixa eu vou me colocar nesse caso sendo uma pessoa que está nos assistindo, pode estar passando pela mesma situação. Um exemplo, eu fui no dentista, graças a Deus, não tenho cárie, não tenho nada, tá tudo de boa, tranquilo. Eu agora não tenho, quando eu faço uma escovação normal, não tem sangramento. Não tem, graças a Deus, nada desse tipo de sangramento. E eu também não tenho esse excesso de, no caso você falou, de mau hálito no decorrer dos dias. É mais mesmo o normal quando a gente acorda. Nesse caso, sabendo dessa prevenção, eu querendo me precaver, seria bom eu procurar um dentista, a partir de agora, que é especialista nessa função, independente de eu não ter nada, só para poder me precaver? Eu penso que sim, é muito bom. Se todo mundo pudesse fazer uma consulta com o periodontista, para ter certeza. Ele analisar, né? Porque o diagnóstico, mesmo no dentista, não é tão simples. Então, o periodontista, ele está preparado para fazer esse diagnóstico. Para diagnosticar, vamos dizer, se você tiver estágios muito avançados, eu acho que qualquer dentista vai diagnosticar. Mas nos estágios iniciais, não é tão fácil. Por isso que a gente fala, procure o periodontista. Porque vai ser uma reabsorção óssea pequena ainda, os sinais não vão ser tão evidentes, então o periodontista ele tem mais recursos ou conhecimento para fazer esse diagnóstico. Entendi. Então é o que a gente recomenda. Lá na universidade, a gente atende todo mundo que nos procura e a gente orienta. Olha, você tem só uma inflamação marginal, a gente, se for esse o caso, nesse momento a gente tem estudos, inclusive, para gengivite, para o pessoal que tem inflamação bem leve. Então a gente vai orientar, vai fazer profilaxia, a gente fornece todo o material de higiene. Que legal. A pasta de dente, a escova, o fio dental. E depois a gente acompanha até um ano, pelo menos um ano. Vocês fazem acompanhamento de um prazo de um ano? Tem estudos que a gente faz acompanhamento até 5 anos. Uau, o paciente legal. Fica lá com a gente, porque depois que faz o tratamento, ainda mais quando é a infecção mais avançada, eles têm que voltar para fazer um acompanhamento, para ver se está ok, se está estável, se não está retornando a doença. E a gente acompanha até 5 anos e é grátis, não tem que pagar nada. Olha aí, pessoal, vocês estão recebendo essa dica maravilhosa da doutora Magda. Que maravilha, doutora, você poder nos proporcionar essa conversa, esse bate-papo e todas essas dicas maravilhosas. Já quero te pedir que você, agora é a hora de passar os telefones. De passar. Olha, eu sou muito ruim dos contatos, você dá licença. Fica à vontade de passar essas informações. Eu vou passar. Rapaz, eu vou até te procurar, doutora, eu quero fazer. Procura. Vai lá pra gente fazer esse exame. É todo mundo, né, que estiver aqui. O meu câmera aqui quer, o câmera ali também quer ir lá, né? Vamos lá, Juninho? Quer ir também? Vamos lá. É em Guarulhos, é rapidinho. Pessoal, às vezes acha que é longe chegar em Guarulhos, né? É do lado? É aqui do lado. Eu não moro em Guarulhos, eu moro em São Paulo. E às vezes a gente marca reunião em Guarulhos, o pessoal chega 1 hora antes. Porque saíram de casa 2 horas antes e é pertinho. E a universidade Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, vocês aqui, moradores de São Paulo. Quando o pessoal fala assim, você acabou de falar, eu moro em São Paulo. Gente, eu fico meio perdido com isso, porque lá no Rio de Janeiro ninguém fala assim. Eu também sou do Rio. Você também? Eu fico perdida também. Eu fico perdida. Mas esse negócio, você falar assim, eu moro em São Paulo, outro município.
Eu fico perdida ainda assim para andar, né? Sem GPS, sem Waze. Mas então, eu moro em São Paulo, né? E vou para Guarulhos, que aí são cidades diferentes mesmo. São cidades diferentes. Mas o pessoal, para ir de São Paulo para Guarulhos, acha que demora muito e não demora. E nos nossos estudos, a gente tem um histórico de atender muita gente de São Paulo, até do interior, de cidades do interior. Entendi. Pode ficar à vontade, passa os contatos, doutora. Vou passar doutora. o contato. O pessoal está ansioso aí para poder pegar essas informações. A gente tem um WhatsApp, que é 11, né? 2464-1726, acho que tá lá já, né? Já tá, já o WhatsApp. Tem também, olha, vocês podem, quem tem, pessoal gosta muitas vezes no Instagram, pode seguir o meu Instagram, que é @magdaferes, e o Instagram do nosso programa, que sempre que tem vaga disponível, a gente anuncia lá. Então é @magdaferes ou @ppg, Programa de Pós-Graduação _UNG, que é a Universidade de Guarulhos. E tem um e-mail. Posso passar o e-mail? Fica à vontade. O e-mail é assim, cec.ung, de Universidade de Guarulhos, @gmail.com, tá? sec.ung1@gmail.com. Obrigado, doutora Magna. Eu vou lá, hein? Eu vou porque eu quero ficar preparadinho para quando tiver com 90 anos já estar como? É isso, com todos os dentes todos assim, os lindos. Dentes. Obrigado, doutora. Obrigada a vocês, foi um prazer.